Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos falar de área de superfície. Vamos aplicar as integrais duplas ao problema de calcular a área de uma superfície. Lá no cálculo integral, descobrimos a área de um tipo especial de superfície, uma superfície de revolução, pelos métodos de cálculo de uma única variável. Aqui, vamos calcular a área de uma superfície de equação z igual a f de x, y, ou seja, no gráfico de uma função de duas variáveis. Seja S a superfície com a equação z igual a f de xy, onde f tem derivadas parciais contínuas. Para simplificar a dedução da fórmula da área da superfície, vamos supor que f de xy seja maior ou igual a zero, e o domínio D de f é um retângulo. Dividimos Dzão em pequenos retângulos R e J, com área ΔA, que é igual a ΔX vezes ΔY. Pessoal, vamos encontrar uma forma para calcular a área da superfície de uma função de duas variáveis. Não é simples, vamos explicar passo a passo como chegar nessa fórmula, que vai ser uma integral dupla, e vocês vão entender um pouco melhor. Então é o seguinte, temos uma superfície de azul e o nosso objetivo é encontrar a área dessa superfície. Então, para isso, temos lá o D, que é o nosso domínio, nossa região D, que foi dividida em vários retângulos, R e J, e para isso vamos pegar um ponto xi, yi, no canto mais próximo à origem. Então, no caso aqui seria este pontinho, tá? E através desse pontinho nós vamos encontrar um ponto P e J, que pertence à nossa superfície, que vai ser dado, obviamente, por xi, yi, f de xi, yi. Este ponto ele está acima do nosso ponto xi, yi. Beleza. Em seguida, nós vamos encontrar a área de um paralelogramo bem próximo à área aqui dessa superfície. Então, nós vamos fazer isso várias vezes, tá? Assim, temos que o somatório desse T e J, que representa a área desse paralelogramo, então, o somatório de todos os carinhos aqui, de todos os retângulos, é a aproximação da área total de S. E essa aproximação parece melhor conforme o número de retângulos aumenta. Então, à medida que a gente aumenta o número de retângulos cada vez menores, eles vão ficar mais próximos da área dessa superfície. Portanto, definimos a área da superfície S como AS igual ao limite de mn tendendo ao infinito do somatório dessas áreas destes retângulozinhos. Para encontrar uma fórmula que seja mais conveniente do que a equação 1 que encontramos, para fins de cálculo, sejam A e B vetores que começam em P e J. Então, temos o vetor A aqui e o vetor B, vetores do R3, tá? E ficam ao longo dos lados do paralelogramo com área T e J. Então, lembrando que para calcular a área de T e J, basta vocês fazerem o módulo do produto vetorial de A com B. Beleza. Lembrando que a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y no ponto P e J são as inclinações das retas tangentes através de P e J nas direções de A e de B. Portanto, podemos reescrever o A como ΔXi mais a derivada parcial em relação a x, ΔXk, e o B como ΔYj mais a derivada parcial de y, ΔYk. Então, lembrando lá, que para fazer o produto vetorial você tem o i, o j e o k. Aqui o que acompanha o i, ΔX. Aqui não temos o j, zero. O que acompanha o k, essa parte, coloquei aqui. Então, vocês vão resolver esse determinante e vão encontrar essa formulazinha aqui embaixo. Em seguida, vocês vão fazer o módulo desse produto vetorial. Vocês vão encontrar o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais o quadrado terceiro, isso tudo aqui dentro da raiz. Obviamente, como estamos multiplicando ΔA, estava ao quadrado, ele sai da raiz. Então, encontramos essa fórmula para a área de T e J. Da definição 1, que tínhamos a área da superfície, que era dada por limite de mn tendendo ao infinito desse somatório duplo de ΔT e J, podemos reescrever então, o ΔT e J que acabamos de encontrar, vamos substituir. Assim, pela definição de uma integral dupla, obtemos a seguinte fórmula. A área da superfície com a equação z igual a f de xy para todo ponto xy pertencendo ao domínio onde a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y são contínuas é dado por essa seguinte fórmula. A área da superfície é a integral dupla de raiz de a derivada parcial em relação a x ao quadrado mais a derivada parcial em relação a y ao quadrado mais 1 ΔA. Que ainda podemos reescrever. Podemos reescrever isso daqui.
a derivada parcial em relação a x, escrever ΔZ, Δx elevado ao quadrado. A derivada parcial em relação a y, né? Δz, Dy ao quadrado. É só uma forma de reescrever. Pessoal, observe a semelhança da área da superfície com a fórmula de comprimento de arco vista lá em cálculo integral, né, para a função de uma única variável. É bem parecido aqui, né? Só que no nosso caso a gente tem uma única variável. Exemplo 1. Determine a área de superfície da parte da superfície Z igual a x ao quadrado mais 2y que fica acima da região triangular T no plano XY com vértices 0, 0, 1 e 0 e 1 e 1. Então, o primeiro passo é encontrar essa região T, tá? Então, para isso, é interessante fazer o esboço da sua região. Então, você tem os vértices ali do triângulo 0, 0, 1 e 0 e 1 e 1. Aqui vocês podem usar tanto a região do tipo 1 quanto a do tipo 2, né? Usando do tipo 1, nós temos que o nosso x vai variar de 0 a 1 e o nosso y vai variar limite superior, né? Vocês encontrarão a equação dessa reta, que no caso aqui é a reta identidade, ou seja, y igual a x, limite superior, e o limite inferior, y igual a 0. Beleza, região T encontrada. Agora, usando a fórmula 2 que acabamos de encontrar, vamos ter o quê? Temos que encontrar a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, beleza, né? Derivada parcial em relação a x, 2x. Derivada parcial em relação a y, 2. Então, agora vocês vão colocar a ordem aqui, né? Se você está usando a região do tipo 1, vocês vão integrar primeiro em relação a y, ou seja, y varia de 0 a x. Depois vocês vão integrar em relação a x, que varia de 0 a 1. Beleza, né? Se vocês vão integrar primeiro em relação a y, isso tudo aqui é considerado constante. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo de 0 a x, vocês vão encontrar essa expressão. Aqui vocês vão usar uma substituição simples para integrar em relação a x. Integrou, aplica o teorema fundamental do cálculo de 0 a 1, vocês encontraram esse seguinte resultado. Pessoal, algumas vezes pode dar trabalho, tá, para resolver essa integral. Algumas vezes vai aparecer a substituição trigonométrica, isso vai depender do exercício. De toda forma, esse aqui foi mais simples. Exemplo 2. Determine a área da parte do paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado que está abaixo do plano z igual a 9. Solução. O plano intercepta o paraboloide no círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, onde z igual a 9. De fato, né? Você tem seu paraboloide e a interseção desse paraboloide com o plano z igual a 9, basta você substituir. Onde tem z você vai colocar 9 e vai ser uma circunferência aqui de raio 3. A projeção dessa circunferência no plano XY é representada por esse disco Dzão. Então, temos que a área da superfície é dada aqui, né, usando a fórmula 3, a diferença aqui que nós estamos escrevendo como Δz, Δx, Δz, Dy. Né? A derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Então, tá, a derivada parcial de z em relação a x, aqui vai ser 2x. A derivada parcial de z em relação a y, 2y. Coloca aqui o 4 em evidência, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, é interessante aqui usar coordenadas polares, né? Observe que a nossa região D é um disco. Beleza, nesse disco, o nosso raio ele varia de 0 a 3. Tá? Então, R varia de 0 a 3. E o nosso θ, como temos um disco aqui, vai variar de 0 a 2π. Onde tem x ao quadrado mais y ao quadrado, eu já fui colocando esse cara em evidência, né? Já pensando nisso. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é o r ao quadrado. E o dA é r dr dθ. Beleza, né? Vocês podem separar aqui a multiplicação dessas duas integrais. Uma que envolve o θ e uma que envolve o r. Vocês vão integrar esses carinhos, aplicar o teorema fundamental do cálculo e vão chegar neste resultado. Algumas vezes as integrais podem dar trabalho, tá? Mas nesse caso ela era mais simples. Pessoal, deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? São poucos exercícios, vocês não encontram tantos exercícios dessa parte da matéria, mas tem alguns aqui para treinar. Coloquei o gabarito para vocês conferirem a resposta. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt, Cálculo, volume 2, onde usamos definições, exemplos e os exercícios. Um grande abraço e até a próxima.